obrigado. Prazer estar aqui. Eu peço desculpas que minha voz está um pouco rouca, mas qualquer coisa a gente pede para aumentar um pouco o microfone. A gente vai falar de economia. E eu sei que muitos do setor não têm tanto interesse em economia, mas economia é um pouco que nem a lei da gravidade. Você gostando ou não, ela te afeta. E eu vou tentar fazer uma leitura de como eu vejo o cenário, dando um pouco de espaço, principalmente para o setor. Primeira coisa é que esse é um setor que eu atuo parcialmente como palestrante. Já fiz vários eventos, mas evidentemente o setor de eventos é muito maior, não se restringe só a palestras. Se alguém me perguntasse qual que é o maior medo que você tem na política econômica, qual que é o maior medo que você tem num futuro governo, seja quem for eleito, eu digo que é do chamado efeito cobra. O efeito cobra leva esse nome pelo seguinte: na ocasião, essa é uma história real, você tinha a cidade de Delhi, na Índia. Delhi, Índia colonial. Índia, colônia da Inglaterra, e na época, você tinha um problema de cobras nas ruas. O governo resolveu fazer o seguinte: quis dar um dinheiro para quem matasse a cobra e levasse em determinado local. Então o governo quis fazer uma política para exterminar um problema da cidade. A Índia é um país pobre hoje. Na época era muito mais pobre. A população adorou a ideia e saiu matando cobras e levando no lugar para ganhar dinheiro. Só que em determinado momento as cobras acabaram. O que eles fizeram? Não queriam ficar sem aquele dinheiro. Então eles começaram a criar cobras em cativeiro para então matar a cobra, para então ganhar o dinheiro. O que o governo fez? Ao perceber que as pessoas estavam fraudando o sistema, o governo cancelou essa política. E ao cancelar, a população soltou as cobras. Isso é uma história real, que em resumo, você tinha um problema, o problema não só não foi resolvido, como se gastou dinheiro e piorou o problema. Existem inúmeros efeitos cobras no Brasil e no mundo, de todos os governos. Eu vou citar alguns. Plano de saúde. Quem tem plano de saúde aqui? Só para eu ter uma ideia. A maioria. O Serra, o José Serra, antes ele virar vampiro, ele era ministro. Não sei se vocês sabem. Depois ele virou vampiro, mas na época ele era ministro. Ele foi ministro da saúde. Em determinado momento, que ele foi ministro da saúde, ele resolveu mexer nos planos de saúde. O que ele fez? Os planos, na ocasião, não aceitavam pessoas com doenças pré-existentes
e não aceitavam idosos. Por quê? Porque preço de plano de saúde é regulado. A operadora não pode cobrar quanto ela quer. E aí ele baixou uma portaria em que obrigava os planos a aceitarem tanto idosos como pessoas com doenças pré-existentes. Os planos fizeram a conta e a conta não fechou. O que aconteceu no mercado de plano de saúde? Aconteceu o seguinte: os planos de pessoas físicas praticamente sumiram do mercado. Então, se vocês têm plano aqui, 90% deve ser plano pessoa jurídica. Por quê? Porque os planos de pessoa jurídica, eles não são regulados no preço. O reajuste do plano de pessoa jurídica se dá de duas formas. Se você é uma empresa com mais de 100 funcionários, e um monte de gente usa o plano, no ano seguinte o plano vai pagar mais, porque é de acordo com o uso. Se você é uma empresa pequena, que nem a minha, que tem menos de 99 vidas, eles juntam todas as empresas desse tamanho e de acordo com o uso eles reajustam. Então, por exemplo, se você trabalha no setor de evento e um corretor te oferece, muitas vezes é um plano que você vai se associar. Ah, é o plano da Brap, é o plano do sindicato tal, é o plano não sei o que lá. Por quê? Para evitar os planos de pessoa física. Daqui, quem tem plano de pessoa física ainda? Você vê que é muito poucos. E de pessoa jurídica, só para as pessoas verem, a maioria. Por que eu estou falando isso? Porque você tinha um mercado que não era perfeito. Tinha problemas, mas os planos de pessoas físicas atendiam uma parte da população. Ao tentar melhorar, você acabou com esse mercado. Um exemplo agora é do governo Lula. No governo Lula, os preços da gasolina começaram a subir internacionalmente. E o Lula resolveu, isso final do governo Lula e governo Dilma, resolveu fixar preço. Falar, não importa, o petróleo é nosso, vai custar X. Na Venezuela, por exemplo, a gasolina custa 1 centavo de dólar. Qual que é o problema de você fazer isso? O problema de você fazer isso, o que aconteceu no Brasil. Você tinha um monte de usinas de álcool que não tinham preço competitivo, porque não eram estatais. E quando você fixou a gasolina, você quebrou inúmeras empresas de álcool. Aí, quando deu esse problema na pandemia, a gente não tinha álcool, tinha pouco álcool. O álcool subiu junto com a gasolina rapidamente. Na Venezuela, em que custa 1 centavo a gasolina, é ótimo. Só que tem um problema, não tem gasolina no posto. Por quê? Porque você vai quebrando a empresa, quebrando, eles não conseguem entregar mais nada. Aí o cara te arruma no mercado paralelo. E adivinha quanto custa? Preço de mercado.
Um exemplo agora do governo Bolsonaro, de efeito cobra. Eu fui muito criticado, inclusive eu tive a chance de fazer essa pergunta para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes. Eu não sei se vocês viram, subiram os salários dos enfermeiros. Baixou uma lei e falou, o salário mínimo do enfermeiro é tanto. Primeira coisa, eu sou filho de médico. Eu tenho plena noção da nobreza de um trabalho do enfermeiro, no sentido da importância para a sociedade. Enfermeiro no hospital, um cuidador de idoso, de alguém que tem alguma enfermidade. Mas salários e preços se dão por equilíbrios de mercado. No seguinte sentido, se você forçar um salário alto, você não está ajudando os enfermeiros, você está quebrando o mercado. Por quê? O Neymar, ele não ganha milhões por mês, porque chutar a bola e fazer um gol é mais importante que um enfermeiro, que um mecânico, que um professor, que for. Não é. Mas está ligado a quanto você gira de dinheiro. O que aconteceu com os enfermeiros? Teve um monte de demissão, porque um monte de gente falou, não dá para eu pagar esse salário que a conta não fecha. Um exemplo tolo, mas que tem a mesma lógica, é o salário mínimo. Tem muitos políticos que falam, vamos aumentar o salário mínimo. O que vocês acham que aconteceria se eu colocasse o salário mínimo em $2.000, em mais de R$10.000? Você acha que todo mundo ficaria mais rico? Não, você ia ter demissão, porque a maior parte das pessoas não conseguiria gerar o suficiente para pagar o seu salário. Então, eu quero que as pessoas ganhem mais. Eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas a única maneira disso acontecer é por meio do aumento da produtividade. E a produtividade é quanto você gera de renda, quanto que você gera de dinheiro. A produtividade pode ser traduzida no seguinte: imagine que você não exista na empresa que você trabalha e que você não seja substituído. Quanto a menos de dinheiro a empresa teria? Essa é a sua produtividade. Esses dados são pré-pandemia. Um americano produz, em média, $120 mil por ano. Um brasileiro, $30 mil. Isso vale dizer que os Estados Unidos, maior economia do mundo, tem base 100, o Brasil vale 24. 4 brasileiros equivalem a um americano. 3 argentinos equivalem a um americano. 2 chilenos, um pouco mais, equivalem a um americano. E por que a gente é tão improdutivo? Eu não acredito que esteja ligado à genética. Ou seja, que brasileiro nasceu para ser improdutivo. E o americano nasceu para ser produtivo. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que a gente tem uma educação ainda fraca. A gente tem políticas econômicas ruins. E a gente tem um sistema complicado. Vocês trabalham em eventos, vocês têm ideia dos problemas logísticos que a gente tem. Tem cidade que eu vou fazer evento, que nem é longe. Por exemplo, Foz do Iguaçu.
Amanhã ou quinta eu tenho um evento em Foz, Curitiba e Foz. Eu vou perder 2 dias, porque tem poucos voos, então eu não consigo chegar, fazer o evento e voltar. Obviamente, o custo para o contratante é muito maior, porque apesar de ele estar contratando uma palestra, o meu custo de tempo é de 2 dias. Isso é uma coisa. A outra coisa, e eu estava até dando entrevista, e é polêmica, eu vou pegar água porque a minha voz está... Já teve dias melhores, minha voz. Outro problema é o que eu chamo manicômio tributário. Eu dei uma andada na feira, muito legal. Aí eu vi que você tem contador especializado em evento. Eu não sei se você sabe, a gente vive num manicômio quando se fala de tributos. A gente é o pior sistema tributário do mundo em termos de complexidade. Ou seja, nenhum país tem tanta lei, tantos puxadinhos, tanta gambiarra que nem no Brasil. Vou citar alguns exemplos. Dependendo da cidade que você fizer o evento, o imposto muda. Estou falando só de ISS. ICMS é por estado. Se você fizer um evento num estado, o ICMS é um. Se você fizer evento no outro estado, é outro. E se eu fizer um evento no avião? Vão discutir na justiça. Cereal tem uma alíquota. Chocolate tem outra alíquota. E barrinha de cereal com chocolate? Vira uma discussão tributária. Ou seja, você vai gastar um dinheirão com advogados, vai para a justiça. Muitas vezes tem corrupção, porque o cara tem que fazer lobby, e lobby é ilegal no Brasil, para aprovar. Veja, eu não estou nem reclamando, e poderia, de a gente pagar muito imposto. O que eu estou falando é o custo de pessoas por hora, só para saber quanto você vai pagar de imposto. E aí a gente tem uma coisa, que eu estava falando na entrevista, que é o seguinte, chama custos diluídos para benefícios concentrados. Vocês devem saber melhor do que eu. Teve a pandemia. O setor de eventos foi um dos que mais sofreu. Evento online, sim, ok, você pode fazer, mas eu não acho comparável a um evento presencial. Fazer o Rock in Rio online, Rock in Rio presencial, são coisas assim incomparáveis, de estrutura, de orçamento, de tudo. Não teve um vale evento, ou teve? Vocês receberam vale auxílio evento? Não. Por quê? Porque o setor está se organizando, 30 anos de ABRAP, mas ele não tem uma pressão política tão forte quanto a caminhoneiros, quanto taxistas. Então, aqui no Brasil, vai muito em quem grita mais. Se você tem um setor que se mobiliza, esse setor é beneficiado e todo mundo paga a conta. Vou dar um outro exemplo. Videogame. Eu gosto de videogame, eu jogo com meu filho. Em determinado momento, o Bolsonaro, que tem um filho que gosta de videogame, resolveu dar um incentivo para videogame. Por que ele deu incentivo ao videogame? Porque ele gosta de videogame. Então, assim, meio que quem pede vai tendo isso.
O que deveria ser feito é um imposto para todo mundo igual. Baixar imposto, evidentemente, é bom. Mas por que um setor ou outro? Porque quando eu baixo só de um setor, em outras palavras, eu estou falando que todo mundo está pagando o subsídio desse setor. Então a gente paga, às vezes, a indústria automotiva, às vezes o caminhoneiro, às vezes a linha branca, às vezes outras coisas. E isso afeta muito a produtividade. Agora vamos olhar o lado bom. Leram o meu currículo aqui, eu fiz um tempo, eu fiquei nos Estados Unidos como professor visitante da Harvard Business School, que é a escola de negócios de Harvard. Eu publiquei 2 casos que estão na internet. Durante esse tempo, eu tinha algum contato com empresários, executivos e alunos. A escola de negócios de Harvard não tem graduação, então só tem executivo. E eu gostava de perguntar para eles o seguinte: se você tivesse um mapa do War no mundo, e que tivesse que escolher um país para abrir uma empresa, para abrir seu negócio, qual país você escolheria e por quê? Quais critérios? Não podia ser um critério pessoal, no sentido, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, então eu abro no Brasil. Porque isso é passional e eu estava tentando fazer uma escolha lógica. E também não pode ser uma coisa assim, eu tenho contatos no Brasil, então porque eu tenho contatos no Brasil, eu vou abrir no Brasil. Porque eu queria que fosse alguma coisa para todo mundo pensar nos critérios mais importantes. O primeiro critério que os executivos mais falaram é tamanho do país, em população. Qual que é a ideia? O Uruguai, sei lá, tem 4 milhões de habitantes. O Paraguai tem 7 milhões de habitantes. Se eu quero abrir uma empresa no Paraguai, talvez eu tenha a mesma dor de cabeça jurídica do que abrir na Argentina ou no Brasil, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o que começa a chamar a atenção são países populosos. Cada executivo tem um número, mas a maioria gosta de pensar em 100 milhões ou mais de habitantes. Muito bem. Só isso é suficiente? Não. O segundo critério é quanto de dinheiro tem naquele montinho. Os economistas chamam isso de PIB. PIB é a riqueza de um país. Se fala muito em percentual. Mas a conta mais interessante é quanto gera de riqueza em determinado momento. Então, o PIB do Brasil é $1 trilhão, significa que em um ano o Brasil gerou de riqueza $1 trilhão. E por que se faz isso? Porque você vai ter um evento, por exemplo, um Rock in Rio, né? Porque Rock in Rio nasceu no Rio, mas já tem Rock in Rio em Portugal, em outros lugares. Só para dar um exemplo do setor. Não adianta você ir para um país muito populoso se a maior parte da população é muito pobre, porque eles não vão ter dinheiro para comprar o ingresso para o Rock in Rio. Ou não adianta eu vender carro, porque se a pessoa não tem nem luz elétrica em casa, não tem água encanada, certamente carro não está nas prioridades. E a maioria fala que o país precisa ter pelo menos $1 trilhão. O terceiro aspecto, mais citado por executivos, é tamanho do país. Por quê?
Porque se você tiver um país muito populoso e rico, e territorialmente for pequeno, você vai ter um problema de metro quadrado quase impraticável. Um exemplo disso, Japão. Eu já tive a chance de visitar, fui para Tóquio uma única vez na vida. Certamente foi o hotel mais caro que eu paguei, e nem de longe está entre os hotéis mais confortáveis. Por quê? É muito dinheiro, pouco espaço. Tem hotel que você dorme tipo num caixão, que eles chamam de cápsula, de tão apertado que é. Então se fala em área. E quando se combina esses 3 critérios, só sobram 4 pessoas. 4 pessoas não. 4 países. Brasil, Estados Unidos, China e Rússia. Vamos começar a falar dos outros. O Brasil, eu já falei dos problemas. Estados Unidos tem um problema grande, que é o seguinte: tudo lá tem muita concorrência. E muita concorrência implica em muito investimento para fazer, em marketing, em contrapartida, uma margem pequena. Então você vai fazer um evento nos Estados Unidos. Tem tantos, vamos supor que é um evento aberto ao público, tem tanto evento rolando, que para chamar a atenção do público, você precisa gastar muito em mídia. E além disso, o ingresso tem que ser o menor custo possível. Se for um pouquinho maior, tem tanto evento que o cara vai em outro. Ainda que isso seja sensacional para a população, não é o melhor dos mundos para o empresário. Rússia. Está vendo a Rússia, né? A guerra na Rússia. Mas a Rússia era um país que vivia num regime socialista e foi tendo máfias. Aqui no Brasil eu tenho medo das máfias. A gente tem o crime organizado. Lá, as máfias estão ligadas às empresas. Então, se alguém conhecer, aqui levanta a mão, mas de milhões de pessoas que eu falei, ninguém conhece um brasileiro que abriu um negócio na Rússia. Quando abriu assim, o cara dá aula de violão, ou dá aula de capoeira, ou samba. Mas eu estou falando de uma empresa com mais estrutura. Por quê? Porque para você ter um negócio na Rússia, você precisa ter um chefe que é da máfia. A Rússia é o país que mais mata empresários no mundo, em termos absolutos, em termos relativos. O Putin, para mim, ele não é o presidente da Rússia, ele é meio CEO da Rússia. Porque ele está no poder há 200 anos. Algumas regiões de domínio russo, como a Chechênia, as mulheres não podem dirigir, não podem votar, não podem estudar. Então a gente está falando de países que têm seus desafios, que para mim são impraticáveis. Eu não topo ir para um país desse. A China. A China é a segunda maior economia do mundo. Pode vir a ser maior que os Estados Unidos um dia, em riqueza, em PIB. Mas a China é um regime capitalista em alguns, no sentido de mercado, mas tem características ditatoriais em outro. Por exemplo, você não pode se meter em assuntos políticos como estrangeiro. Você não pode criticar o governo em termos de mídia.
O Google foi para a China, em determinado momento, foi expulso da China. Agora voltou, mas foi expulso. Até pouco tempo atrás, se você tivesse um amigo que vivia na China, ele não podia ter o WhatsApp. O WhatsApp estava proibido de funcionar na China. O Twitter, proibido. E acabou. Não pode falar. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que tenhamos problemas no Brasil, todos os países têm problemas equivalentes. E o Brasil acaba sendo muito grande para ser ignorado. Eu trouxe uns dados que está ligado, de certa forma, a eventos, porque são indústrias gigantescas, que vocês já devem ter visto eventos disso. Eu já fiz vários. Por exemplo, a gente é o maior produtor do mundo de café, de soja, de suco de laranja, de açúcar, de minério de ferro. Minério de ferro não, de nióbio. Segundo maior de minério de ferro, de biodiesel, de carne de frango. Terceiro maior de chocolate, de cerveja, de energia hidrelétrica. Quarto maior de leite, carne suína. Oitavo maior de energia eólica. São mercados gigantescos. Isso produção internacional. Se eu olhar para consumo, a gente é o maior mercado do mundo em perfumes, segundo maior em pets, segundo maior em café, cirurgia plástica, cartões de crédito, terceiro maior em produtos de beleza, quarto maior em helicópteros, quarto maior em smartphones, em eletrônicos, Netflix, membros de academia, sétimo maior em TI, medicamentos, automóveis. E a gente tem duas características que encantam qualquer empresário. Não sei se vocês se lembram, o Uber chegou no Brasil na Copa de 2014, no ano da Copa. Em pouco tempo, São Paulo era a cidade de maior faturamento e maior número de corridas do Uber no mundo. Em segundo lugar, alternava Rio de Janeiro com Cidade do México. O WhatsApp, quando chegou no Brasil, em pouco tempo virou uma febre. Os patinetes que foram proibidos, mesma coisa em São Paulo e em outras capitais. A Netflix já existe há um certo tempo, mas como modelo de negócio de streaming, é novo. Quem aqui tem Netflix em casa? Quem não tem? Mas se tiver gato net, também conta, hein? Não tem. Ah, beleza. Mas é nova a Netflix nesse sistema. O brasileiro ama novidade. Isso é o primeiro fator. Ele muda hábito. Ele muda hábito de consumo de produtos, de serviços. Então, se pegar Sami, homem, 43 anos, brasileiro, comparar com um americano, principalmente com um japonês, com um alemão, a chance do Sami, do brasileiro, ser mais propenso a mudar hábito é muito maior que o japonês, por exemplo, que o europeu, por exemplo, próxima do americano. Segunda coisa, e agora não fiquem chateados, o Brasil tem muito jovem. O que é jovem? Pessoas que têm menos de 30 anos. Se vocês têm 30 anos ou mais, vocês não são mais jovens. E em economia não tem essa, eu me considero jovem. Fez 30 anos, não é mais jovem. É adulto. Jovem muda muito mais de hábito do que adulto, que muda mais de hábito do que idoso. Metade do Brasil, 50% do Brasil é jovem. 20% nos Estados Unidos é jovem. 10% no Japão é jovem. Então, são características que atraem investimento.
Esse ano, a gente vai bater provavelmente o recorde histórico de investimento estrangeiro direto. O recorde é de 2011. E aqui, eu quero falar isso, depois eu vou abrir para perguntas. Tem uma parte de economia que eu estudo, é a psicologia econômica, a economia comportamental, como o cérebro age. Isso chama efeito miopia, numa tradução livre, de recency effect. O que quer dizer isso? A gente dá muito peso, muita importância. O que é muita? É mais do que deveria para eventos recentes. E dá pouca importância, ou menos do que deveria, para eventos mais distantes. O futebol é assim. Vai ter a Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar 3 jogos, vão começar. O ex é nosso, não tem para ninguém. Aí os ingleses vão falar, it's coming home. Aí todo mundo acha que vai ganhar. Se perder 3 jogos, vão falar, acabou o futebol no Brasil. Bom era aquele tempo. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso passado recente é ruim. Desde 2013 está uma bagunça aqui. A gente teve aqueles protestos julinos em 2013, que era começou em São Paulo, do transporte. Aí depois começou, não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Aí teve a reeleição da Dilma. Aí teve o impeachment da Dilma. Aí veio o Temer, foi golpe, não foi golpe, foi golpe, não foi golpe, não foi golpe. Pediram impeachment do Temer. Foi votado o impeachment do Temer. Não ganhou, não foi votado. Aí veio a eleição, Lula preso, eleição Haddad com Bolsonaro, briga ferrenha, Bolsonaro ganhou, ficamos num terceiro turno até agora, as pessoas se matando por causa de política. As pessoas, a gente viu aí, alguém gritou Bolsonaro, sabe, nunca tinha visto isso na vida, fora essa época, de as pessoas assim estarem tão emocionadas com a política, assim, sabe, a ponto de briga, o cara briga com o amigo, briga com a família, questões políticas. No meio disso a gente teve uma pandemia, uma guerra que bagunçou bastante as coisas. Qual que é meu medo? Muitos empresários não veem o Brasil no seguinte sentido, populoso, rico em quantidade de dinheiro que movimenta, a área grande. Ele fica assim, ó, tá vendo? Eu não sei o que vai dar, e ele deixa de investir. Em muitas empresas, incluindo o setor de eventos, morrem não porque investiram errado. Investir errado causa quebra, mas não investir também causa. Vocês são jovens aqui, muitos. Eu tive o celular da Nokia. Nokia é uma empresa finlandesa, se eu não me engano. Tinha um jogo da cobrinha, o celular. A Nokia quebrou. A Nokia foi pioneira em telefonia celular. Ela inventou o celular com a Motorola. A BlackBerry, eu tinha BlackBerry. O Obama usava BlackBerry. A BlackBerry, na época, tinha um WhatsApp da BlackBerry que chamava BBM. Isso eu estou falando em 2007, 2006. Quebrou. O CEO da Nokia, quando ele quebrou, ele fez um discurso em finlandês. Obviamente eu não entendi nada, mas alguém traduziu e depois eu vi no Google. Ele estava chorando e falou o seguinte: a gente não fez nada de errado, mas de alguma forma a gente perdeu o jogo. E eles foram vendidos para a Microsoft
por um preço menor do que o do estoque. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente ficar olhando o passado recente, talvez a gente esteja muito mais pessimista do que deveria para o futuro. O setor de eventos sofreu muito na pandemia. Eu sinto uma retomada forte, pelo menos a minha demanda por palestras gigante, mas o que eu vejo é ainda a gente com medo de investir. Por que eu sei disso? Porque se uma época os caras agendavam com 1 ano de antecedência as minhas palestras, agora a demanda está mais alta, mas é tudo palestra para daqui 1 mês, para daqui 2 meses. Então eu percebo, claro, eu sou uma peça pequena no sistema de eventos, mas o que eu imagino que isso deve estar acontecendo em proporções gerais. Então você reserva o hotel da última hora, imagina um evento com 5.000 pessoas, logística do Brasil inteiro, às vezes do mundo inteiro. Então essa é uma mensagem, assim, cuidado, investir errado você quebra, mas não investir você também quebra. Então eu queria disso. Eu vou deixar os meus contatos e eu vou abrir para perguntas. A gente tem 5 minutos. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Vou deixar os meus contatos. Vocês podem pôr de novo os contatos para as pessoas verem, o pessoal da produção. Aí, Samidana Oficial no Instagram, Samidana no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, e Comunicacal, que é comunicação sem acento, @samidana.com.br. Eu acho que a gente tem tempo de 2 perguntas e gostaria de entender e de ouvir as dores ou as dúvidas que vocês queiram compartilhar. Temos microfones volantes, é só levantar a mão. Então temos um senhor ali, por gentileza. Tá saindo não? Tá. Opa. Tá. Obrigado, Sam, parabéns pela palestra, sua visão. A minha pergunta como empresário, você economista, o que você acabou de falar aí, que o país nunca viveu, acho que uma tensão muito maior nas eleições do que na própria Copa do Mundo. É o que a gente está vivendo. No seu ponto de vista, o que você enxerga no cenário A, caso venha o Lula a ganhar a presidência, e no cenário B, caso a reeleição do presidente Bolsonaro? Então, eu sou um economista ortodoxo. O que é ortodoxo? Eu trabalho com métodos, com dados e estatística. Quase todos os economistas que estudaram nas principais escolas americanas têm esse pensamento. Já economistas heterodoxos existem em outros lugares. Por exemplo, a USP é mais ortodoxa, a Unicamp é mais heterodoxa. Mas você trabalha mais com ideologia e menos com dados. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não divido esquerda e direita. Eu divido ortodoxo e heterodoxo. Dar dinheiro aos pobres, como começou com o Fernando Henrique, foi ampliado pelo Bolsa Família, do Lula, da Dilma, e agora pelo Bolsonaro. Isso tem efeito. É melhor você criar isso do que criar uma empresa numa cidade que vai dar emprego. Isso é eficiente. Isso é uma política de esquerda eficiente. Por exemplo, o que eu citei dos enfermeiros. Bolsonaro foi lá e aumentou o salário de enfermeiro. Isso é uma bobagem, é uma política heterodoxa. Não faz sentido nenhum, não é embasado na literatura, o que tem de evidência é que vai contra. Dito isso, e aí, para deixar claro, eu não sou comentarista político, eu sou comentarista econômico. Se eu pegar o discurso do Paulo Guedes, o discurso me agrada. Mas isso não quer dizer, e eu entrevistei ele e perguntei isso para ele, que ele consegue sustentar o discurso. Várias coisas o governo fez de bom, conseguiu desburocratizar, conseguiu esse auxílio, eu achei legal, mas várias coisas não andaram. Por exemplo, a reforma tributária. Por exemplo, privatização.
Eu não estou falando que a culpa é do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do PT, da Venezuela. Não, eu estou falando que não andou. O discurso do Paulo Guedes é mais sensato. Quanto ao Lula, não vou entrar também em questões de honestidade ou não, porque aí entra em ideologia. O grande problema do Lula é que ele não tem um plano econômico claro. Hoje ele deu uma declaração e falou assim, porque estão enchendo o saco dele. Estão falando, quem quer ser o ministro da economia? Quem que é? Fala aí. E ele não fala. Ele falou, se eu falar, eu perco o voto. Qual que é a minha leitura disso? Ele está tentando pegar o cara extremo na esquerda, que é um cara de políticas heterodoxas, e aí ele já falou, ainda que eu acho que ele não vai aplicar, mas são barbaridades, do ponto de vista revogar a reforma trabalhista, revogar a Previdência, derrubar teto de gastos, a gente vai se endividar, aí dançou. Eu não acho que ele conseguiria fazer isso na prática, mas isso é perigoso. Mas quando ele fala isso, ele assina para os caras malucos lá de extremo. Para mim, os dois extremos têm maluco, tá? Roberto Jefferson jogou uma granada, porra. Quando você joga uma granada, tem gente defendendo o cara. Nos Estados Unidos, se você tem voz de prisão e você ameaça pegar na arma, você toma um tiro na cabeça na hora. É maluco. Ah, a prisão foi injusta. Tá, mas tudo que eu achar injusto, agora eu vou tacar uma granada e vou meter 30 tiros de fuzil. Para mim, isso daí não tem isso. Não estou discutindo a justiça ou não dele. Estou falando do ato. Mas, às vezes, ele acena, como o Lula fez no primeiro governo dele, que era um governo razoável em economia. Manteve as contas públicas, não estourou gasto. Então, se ele fala que é mais um cara, diríamos, de centro-esquerda, mas mais ortodoxo em economia, esses caras do extremo ele perde. Então, para mim, eu não consigo avaliar. O meu medo é heterodoxo, seja de direita, seja de esquerda. E, dito isso, a gente tem que ponderar que o sistema brasileiro é quase um parlamentarismo. Mesmo se o Lula falar assim, eu vou romper teto de gastos, eu vou restatizar coisa que foi privatizada. Sem Congresso e sem Senado, ele não faz nada. Então, o presidente tem poder, mas muito mais limitado. O que eu acho ruim, e, de novo, eu acho ruim, nesse sentido específico que eu estou falando, é que o Lula tende a criar muito mais ministérios. Eu não gosto de muito ministério, porque é gasto. Então, ele já falou. Porque aí é a negociação do cara. Mas eu não consigo comparar. Não sei se eu dei a resposta que você gostaria, mas, assim, é a mais sincera do que eu consigo ver. Perfeito, parabéns. Se eu puder só complementar a pergunta, que você falou que o presidente não governa sozinho, tem muito poder. No cenário que já foi definido no primeiro turno de maioria no Senado e na Câmara pró-governo, então o Bolsonaro teria mais chance de governar. Isso é uma leitura política que eu tenho dúvidas pelo seguinte. Tem uns caras que são bolsonaristas ideológicos, mas tem um povo lá que está na onda, que vai apoiar o governo se o governo ganhar. Se o Lula ganhar e distribuir ministério, o cara vira o negócio, que é o centrão. E é esses caras que são o problema. A segunda e última pergunta temos? Obrigado. Obrigado. Segunda e última pergunta, caso tenhamos. Sim, não, talvez. Gente, só tenho a agradecer. Tem ali, ó. Um senhor de barba e lista ali no fundo, para a última pergunta. Estou na galera jovem ainda, hein? Estou com 27, estou brincando. Você é jovem. Baseado no que a gente viu aqui, eu fiquei numa dúvida do seguinte.
Se você tivesse que dar um prático conselho a médio e longo prazo, então, nessas incertezas que a gente tem da política, você acredita que nós, nessa parte de eventos, seria, então, ideal investir pensando mais a longo prazo? Pensando que o Brasil é um país muito rico e a nossa economia, independente de quem vai entrar ou não, vai prosperar? Isso, eu acredito que sim. Eu acho que quem vai entrar, mas principalmente as políticas econômicas que serão feitas, vai decidir se a gente vai crescer mais ou menos. Mas independentemente disso, eu invisto no Brasil, eu acredito no Brasil. Então eu acho que vai... Tá bom, a gente vai crescer mais ou menos, mas as coisas vão se ajeitando. Então eu não vejo nenhum motivo para a gente ter anos ruins daqui para frente. Eu acho que esse ano já teve uma retomada forte do setor de serviços, setor o qual o setor de eventos, o subsetor de eventos pertence, e eu acho que é nessa toada. O que eu acho que complica muito é as pessoas ficarem discutindo política e ficar nesse compasso de espera. Eu, como economista, trabalho na Jovem Pan. A Jovem Pan não considera um veículo de direita, mas tem muito mais gente de direita do que de esquerda lá. Não a opinião do veículo, mas dos comentaristas. Mas o que eu gosto de falar é assim, cara, você tem que ter uma empresa que vá ter venda se é Lula ou Bolsonaro. Eu tento fazer de um jeito que o meu trabalho vai ser bem feito de qualquer forma. Porque se eu ficar dependendo do político A, do B ou do C ganhar, eu viro um refém disso. Então, eu sigo investindo, sempre a longo prazo, sempre com alguma diversificação e menção de risco. Gente, eu queria agradecer demais, queria agradecer a Abrap, queria agradecer a vocês, espero que tenham gostado. Peço desculpa que minha voz não está das melhores e espero revê-los em próximos eventos, seja aqui, seja algum que vocês estiverem produzindo. Tchau, tchau, muito obrigado, boa noite. Zamidam